Olá, pessoas, seres do signo de Virgem. Vou gravar mais uma tiragem, uma leitura de tarô para este próximo período, esse período que já estamos de 7 dias. Peço a orientação da egrégora de Virgem para trazer a comunicação às pessoas que vão se conectar com esta mensagem, vão se conectar com essa tiragem, o que elas precisam saber, orientadas cada uma pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor espiritual, que possam essas pessoas compreender o que está sendo dito e internalizar, na intenção de melhorar suas personalidades e conseguirem a evolução de alma, a iluminação, a ascensão, a liberdade da alma e do espírito para além da terceira e quarta dimensão. Assim seja. Pessoas abençoadas deste signo maravilhoso. Pessoas do signo de Virgem são pessoas que têm a missão de buscar dentro de si e não no externo. Signo de Virgem é, na minha opinião, a melhor expressão que conhecemos da cocriação. Existem 3 níveis divinos: a fonte, que é o gerador de toda a existência; os co-criadores, que são os deuses universais, os deuses criadores dos universos e as dimensões macros; e existimos nós, os co-criadores. Quando você ouve dizer que não há intermediários entre você e Deus, o que está sendo dito é que não há intermédios entre você e a fonte geradora, o Sol central, no centro do multiverso, de onde vem toda a vida. Simbolicamente, nós dizemos iluminação. De onde vem a iluminação? Quando os egípcios adoravam o Sol, existem muitas iconografias que eles deixaram de imagens adorando o Sol. Aquele Sol que eles adoram se chama Atom. Não é este Sol planetário. Eles compreendiam que este Sol planetário era como que uma representação do grande Deus, da grande fonte geradora de toda a existência no multiverso. Então eles dirigiam adorações a este Sol planetário para que este Sol representassem suas ofertas e adorações ao grande Sol central, Atom. Essa arte co-criadora é a arte de você criar a sua própria vida, co-criar. Nós não criamos, nós co-criamos. A conexão que temos entre nós e a fonte, ela se expressa de 2 formas, em 2 aspectos: conhecimento e amor. O amor do que falamos não é esse amor que conhecemos no aspecto humano, esse amor trivial, esse amor vulgar, que oscila na lei dos opostos entre posse e dependência. Posse e dependência
estão dentro da esfera da escassez. Nós, como espíritos co-criadores ou almas co-criadoras, nós comungamos diretamente com a fonte. Portanto, em nós não há escassez. O que há em nós é um adormecimento de nossas capacidades. Com o conhecimento, nós conseguimos recuperar nossas lembranças e assim nossa total capacidade. Para nós, não existe uma dimensão propriamente nossa, um espaço propriamente nosso, um lar propriamente nosso. Nós podemos existir em qualquer dimensão, em qualquer universo, desde que desperte a sua potência co-criadora. O signo de Virgem é exímio nisso, porque a arte co-criadora, a intuição co-criadora, vamos dizer assim, o feeling, o sentimento co-criador é interno, ele não é externo. Ele não cria para fora, ele co-cria para dentro. E co-criando para dentro, ele consegue externalizar. Entende? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a energia geral que permeia todos os outros dias. 8 de ouros. Eu não gosto de trabalhar com cartas invertidas, mas é dessa forma que ela se apresentou. Provavelmente essas aqui também vão estar invertidas. Não estão. Então, há alguma coisa aqui. Muita coisa que precisa ser compreendida. É o que significa. Saíram 5 cartas invertidas, né? A energia da semana. 1, 2, 3, 4. 5 cartas invertidas. 5 é o meio do caminho, né? 5 é aquele momento em que você pode avançar, retroceder ou estacionar. É o momento de você exercer a sua força, exercer o seu poder, a sua opinião, né, a sua força de vontade, de você ter certeza das suas convicções, né, mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que só você esteja vendo, mesmo que só você esteja vislumbrando e as outras pessoas não. O naipe de ouros, ele fala do poder do elemento fogo, que é um poder de transmutação, entende? Uma energia ótima. 10 é conclusão, né? Não é o encerramento. Encerramento é o 9. O 10 é a conclusão. Conclusão de planos, de tarefas psicológicas, né? Espirituais, né? Racionais. Conclusão. O 6 é 9, né? O 9 é encerramento, confirma essa carta. 7 é perfeição, tá? Perfeição no campo das ideias. O naipe de espadas é um naipe de ar, né? Fala das ideias, do raciocínio. A espada significa a regra da lei, né? Aquilo que precisa ser feito com justiça, com equilíbrio. Essa carta, ela representa a força, né? O esforço, né? É aquele momento que você precisa
impor, né? Precisa usar a força. Jaquim, né? Coluna de Jaquim. Precisa usar a força, entendeu? Precisa imprimir uma energia para sair da estagnação ou para avançar, né? Aumentar a velocidade. Nem sempre sair da estagnação, mas aumentar a velocidade. 6 é um número de equilíbrio das energias opostas, né? É um número que fala de... Ele traz muito a ideia do positivo, negativo, masculino, feminino, né? Claro, escuro. Esse número, ele indica, né, harmonia entre os opostos, né? Que é isso aqui, ó. Tá vendo? O preto e o branco em harmonia, em total equilíbrio, em igualdade, né? O 6, ele representa isso. Equilíbrio entre os opostos, né? E como eu disse na abertura, uma das forças, né, a nossa principal força co-criadora, né, ou a mais alta magia que existe, é conhecimento e amor. Só que o amor que nós conhecemos aqui na terceira dimensão não é o amor divino, tá? Esse amor de possessão, de carência, né, de todas as problemáticas que ele traz, não é o amor divino. O amor divino é um amor pleno, é total satisfação, né? Quando nós dissemos assim que Deus doa, né, e é porque ele tem tudo, né? Então nada lhe falta. Se nada lhe falta, uma doação que ele faz não é falta, ele já tem tudo e também não está dando nada, porque tudo permanece no seu domínio, né? Tudo que vai volta, né? A lei do retorno, entendeu? Para você chegar no amor, você precisa da justiça, a justiça, né, que vai trazer o reequilíbrio, que vai reequilibrar as circunstâncias. Veja isso, né? Uma meia lua. Lua fala de emoções, influencia as águas, né? Que a água também significa emoções. A lua, o círculo lunar, e aqui uma crescente, sabe? Na magia a gente trabalha sempre da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita. Começa embaixo, termina em cima, né? Uma crescente, uma lua crescente, entendeu? Usando a regra da lei, né? Para você ter equilíbrio, com equilíbrio, justiça, tá? Usando a justiça, forçando, você consegue ter a paz, a tranquilidade, a estabilidade emocional, a transmutação para você conseguir chegar no amor. Essas duas cartas, uma é movimento, tá? Escolhas, tá? Olha o que essa carta fala. Você precisa imprimir uma força. Você precisa fazer um esforço. Por quê? Você tem opções, né? Você tem opções, decisões a tomar, né? Caminhos diferentes a seguir. Está vendo que os cavalos estão em direções opostas, né? Isso é um carro, né? Uma carruagem, certo? Para andar para frente, andar na direção, estar no caminho, seguir a estrada, os dois cavalos precisam andar na mesma direção, entendeu? Esse conflito, você precisa imprimir uma força para resolvê-lo
tomar a decisão em qual direção você vai seguir, usando a regra da lei. Né? A crescente significa o que está sendo plantado vai germinar, crescer e proporcionar uma colheita. Tudo isso é transmutação. O mago, né, o magista, ele trabalha os 4 elementos. Ele é o senhor de si mesmo. Ele é o seu próprio mestre. Quando nós estamos falando em mestre, nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Né? O grau de mestre não é o grau de perfeição. Né? Mestre ainda não é perfeito. O grau de perfeição está em um nível, em outro nível, além, não aquém, além do grau de mestre. Né? Então, ele manipula os elementos, manipula as circunstâncias com conhecimento. O chapéu do mago traz o símbolo do infinito. Lembra que nós começamos a falar de dimensões? E isso não veio por acaso. Né? Aqui nós estamos falando de ascensão espiritual. Não estamos falando de coisas materiais. Não estamos falando das ilusões passageiras, sazonais deste mundo, desta dimensão, da terceira e quarta dimensão. É onde os espíritos se aprisionam. Né? Quando o espírito é formado, ele é gerado na fonte, de onde tudo vem e para onde tudo retorna, o espírito ele surge pleno, completo de todas as suas capacidades, mas não tem experiências. Então ele se aventura pelo multiverso e pelas multidimensões para adquirir experiências e até mesmo por ingenuidade. Em algumas dimensões, alguns universos por onde os espíritos ou almas se aventuram, eles são submetidos, por maldade dos deuses criadores, são submetidos ao esquecimento, ao adormecimento da sua própria personalidade. A alma, o espírito, esquece quem é, esquece o poder que tem, esquece a sua capacidade, esquece de onde veio. E aí ele se torna prisioneiro por conta da ignorância, de não saber. Ele comete erros. Esses erros precisam ser refeitos, precisam ser consertados. Regra da lei, né? Que a gente chama de lei do karma. O karma nada mais é do que você reparar erros cometidos. Né? Nessa reparação de erros cometidos, mas estando em completo adormecimento de suas capacidades, o espírito conserta um erro e comete outro, conserta um erro e comete outro, e nisso ele está aprisionado. A prisão, ela é mental, ela não é física. Né? Esse adormecimento e essa sucessiva roda de samsara, de erros e concertos, faz com que o espírito, a alma, permaneça aprisionado. Então aparece, nessa dicotomia, surge a figura do arcanjo Lúcifer, né, que é representado pelo diabo. Ele surge para causar incômodos. Né? Quando você se sente incomodado, você é obrigado a se mover. Você é obrigado a se mover. Sair da zona de conforto. Né? Porque, lembre-se, a prisão ela não tem grades, ela é mental. Se você está numa zona de conforto, você tende a permanecer onde está. Arcanjo Lúcifer surge e te ponha em movimento, te incomoda, te faz se movimentar. Você tem que imprimir uma força para sair da sua zona de conforto. Sabe? Você tem que rever os seus conceitos, suas crenças, né, seus atos, o que você diz e não faz, né? O que você pensa e esconde. Todos esses
essas vicissitudes, né, essas hipocrisias precisam ser refeitas para você alcançar o infinito, para você voltar para o infinito, sem tempo, sem espaço, sem dimensão, para você ser livre de verdade, né? A liberdade. Liberdade não tem tempo, não tem espaço, não tem fronteiras, sabe? Não há cidade, não há estado, não há país, não há continente, não há planeta, não há galáxia, não há universo, não há dimensão para a liberdade. Nós podemos transitar por todos os lugares, desde que consiga a transmutação. O número 8, sabe, quando faz a leitura cabalística dos anjos, existem alguns aspectos negativos na leitura do número 8. É o incômodo, que te faz perceber que você precisa se mover, que você precisa sair da sua zona de conforto. Rever padrões, né? Rever padrões. Saber que existe algo a mais, não nos outros, em você. Ok? Que as forças do cosmos nos ilumine. Que nossos mentores, anjos, ancestrais, nos auxiliem nessa jornada. Que possamos nós resgatar nossos registros acásticos. Possamos nós realizar a alquimia individual, pessoal. Nos lembrarmos de quem nós somos realmente, de todas as experiências que tivemos. Curar nosso passado. Curar nosso consciente, nosso inconsciente, curar nosso subconsciente e termos a paz, a estabilidade para sairmos da prisão. Assim seja.